Não diz que o Senhor é Elias. Então vocês estão vendo a importância desse homem. E ele foi, né, um grande profeta usado por Deus. E o que é um profeta? O homem, na época, vamos voltar para o livro de Reis, lá remotamente mais para trás, a gente vai ver que o profeta de Deus era o homem que recebia o mandado de Deus e transmitia para o povo, né? O que nós aprendemos, é o que nós sabemos, é um homem que é o porta-voz, podemos assim dizer, né, das mensagens divinas para o homem. E a gente, né, vamos voltar lá antigamente, né, o povo de Israel clamava por um rei, né, e nesse clamou por um rei, pedindo rei, Deus permitiu que viesse Saul, né? De Saul depois veio Davi, depois de Davi nós podemos ver Salomão, e assim foi. No Reino Unido foi até aí. A partir daí, com os filhos, né, o filho de Salomão que assumiu o trono, houve uma divisão, Reino do Norte e Reino do Sul, 2 tribos para o Reino do Sul e 10 tribos para o Reino do Norte. E aí nós vemos que no Reino do Norte, onde a capital foi Jerusalém, nós vemos ali essa divisão. E durante todo esse tempo havia os profetas, os homens de Deus, trazendo mensagens às pessoas que estavam, né, para o povo dele. Deus ele fala, né? Hoje não temos o ministério profético como antigamente, mas nós temos o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia revelada para nós. Se você quer ouvir Deus, leia a palavra. Não saia procurando de monte em monte, de consagração em consagração. Deus fala comigo, usa alguém, Ele usa, Ele fala através da palavra de Deus. Creia, leia, né? A gente tem que ter, né, a iniciativa de estar lendo a palavra de Deus. E aí nós vemos que, né, sobre os reis de Israel, sobre os reis do norte, nós vemos aqui Maabe, do rei do norte, Maabe, Baasa, Elá, Zimri, On. Esses são os reis que foram do rei do norte. Até nós chegamos aqui onde eu escrevi, que é aqui, Zimri, On. Até então, aí nós chegamos no reino de Acabe. Acabe, que tem por sua mulher Jezabel, né? E o reino do norte, com esse reinado de Acabe, foi o reino que trouxe uma maior prática de prostituição, de idolatria, cultos a Baal, né? A idolatria se instalou, se institucionalizou ali no reino. A coisa estava depravada. Acabe com, né, a rainha de Jezabel. Nós sabemos que Jezabel, né, lá em Apocalipse fala sobre ela, né, e não é coisa boa que se fala. Então foi uma rainha que perverteu o povo. O povo estava caminhando de mal a pior. O povo estava indo, né, de idolatria, deixando de buscar a Deus. Estava o quê? Levantando altares, né, a Baal e a outros deuses, porque aqueles casamentos, né, eles faziam alianças, e nessas alianças, né, vinha também a idolatria no meio do povo. Isso, né, foi mal aos olhos do Senhor. O reino do norte, na maioria deles, os reis se desviaram, né, deixaram de buscar a Deus, deixaram de buscar ao Senhor em espírito e em verdade. E é nesse contexto, é nessa fase, nesse momento em que entra o profeta Elias, né, a importância desse homem, quando Deus, né, ali no livro de Reis, faz um chamado para esse homem. Ele aparece, né, falando sobre ele, Elias de Tisbe, né, que é a cidade dele, Elias, o tisbita, e ele tem um chamado de Deus para profetizar contra o rei Acabe. E ele vai diretamente ao rei Acabe e chega com uma profecia inusitada, né? Ele chega com um milagre que eu nunca vi antes, né? Ele chega e fala para o rei: então, certo como vive o Senhor, não choverá até que eu diga novamente que vai chover. Imagina, irmãos, né, passar esse tempo todo sem chuva. Nós aqui em Brasília, quando passa 120 dias, a gente já fica desesperado. 3 meses, 4 meses, né, a gente já fica numa secura total. E o profeta, ele falou isso para o rei:
não vai chover, os céus vão se encerrar e não vai chover. Então, olha a ousadia desse homem, olha a ousadia a magnitude dessa profecia que ele diz: não vai chover. E Elias também foi um homem que foi chamado para Deus para profetizar, para falar, mas também foi um homem que viveu muitos milagres, né? A gente vê que ele é referência de milagres, é referência das profecias, né? Um homem que não tinha papas na língua, ele chegava e falava. E os milagres que aconteceram, o primeiro deles foi esse. É um milagre profetizar e não chover, não é isso? Porque não passa muito tempo sem chover, mas ficou o quê? 3 anos e meio sem chuva naquele local. 3 anos de sequidão, 3 anos de total secura. Ele foi alimentado por corvos. Ele multiplicou o azeite de uma mulher. Deus mandou, e ele chegou na casa dela, não tinha o que comer, ele falou: vai preparar comida para mim, né? E ela disse que não tinha, e ele mandou, e a farinha multiplicou, o azeite multiplicou, e ele foi alimentado para aquela mulher, e ele profetizou o retorno da chuva. Ele também fez com que descesse fogo do céu ao desafiar 450 profetas de Baal. Houve, um conluio ali para destruir, mas ele desafiou esses 450 profetas de Baal. E os profetas de Baal tiveram a oportunidade de clamar primeiro, e eles clamaram e clamavam e clamavam. E o que eu estou falando, o que eu quero dizer sobre isso? Olha a importância, e isso é só uma parte da vida de Elias, porque não vamos chegar até o fim com todos os milagres. E ao desafiar esses profetas, os profetas de Baal, eles clamavam, eles gritavam, eles pulavam, eles urravam, e Elias falou: clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. E assim foi, e o fogo não desceu. Elias então mandou reparar o altar, mandou colocar mais água, mandou encharcar aquilo ali, coloca bastante água, porque vai descer fogo do céu. E desceu o fogo do céu quando Elias assumiu e ordenou e pediu a Deus, e Deus enviou fogo ali, um milagre foi. E depois disso, os profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. 450 profetas de Baal. Então, não era um profeta que tinha particularidades. Os milagres deles eram diferenciados. Podemos assim, Deus usava Elias de uma forma diferente. Milagres que aconteceu na vida dele não aconteceu em mais nenhum outro, em algum deles. Então, era um homem que tinha o poder vivo de Deus, da palavra de Deus. O que ele fazia acontecia. E a gente vê então, e é nessa hora que vem quando a gente vê a fragilidade do homem de Deus. Quando ele recebe então, depois de ter passado por tudo isso, depois de ter feito todas essas profecias, todos esses milagres, ele recebe uma ameaça. Ameaça de quem? Depois de ter matado os profetas de Baal, Jezabel o ameaça, diz que vai matá-lo. E nessa de receber essa ameaça de Jezabel, ele tremeu nas bases, ele fugiu, ele não suportou. Acabou pegando. Glória a Deus. Então ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu da presença do Senhor por causa de quê? Ele fugiu por causa de uma ameaça de uma mulher. Jezabel, extremamente idólatra, extremamente fora da vontade de Deus, o ameaçou dizendo que ia matá-lo por causa da afronta da morte dos 450 profetas, da divindade deles. E esse homem, com tudo isso, ele fugiu da presença de Deus, ele fugiu de Jezabel, ele não quis confrontar. Por quê? Aí a pergunta é: por que Elias fugiu? Por que Elias conseguiu chegar numa caverna? Qual é o motivo? Por que isso daí? O pastor Aguinaldo, ele pregou sobre Jacó,
onde Jacó teve um encontro com Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, Jacó, antes de ter um encontro com aquele anjo, com a presença, a personificação de Deus ali, ele já estava convertido? Ele já tinha se arrependido? Ele já tinha se arrependido, né? Tanto é que o próprio pastor que ele narrou, que ele trabalhou para Labão, ele ficou o tempo todo ali, Deus foi abençoando Labão, Deus já estava trabalhando na vida dele, mas faltava alguma coisa, ainda faltava alguma coisa para aquele homem. E no caso de Elias aqui, ele precisou o quê? Fugir de uma mulher, ele precisou fugir da fúria daqueles ali que estavam furiosos e entrar numa caverna. Ele foi ameaçado, ele fugiu antes de entrar na caverna, ele deitou debaixo de um zimbro, uma árvore com fruto, dormiu e ele pediu a morte. Tal era a aflição desse homem, tal era, né, a opressão na vida dele, que ele chegou a pedir a morte. Que situação! E aí hoje a gente vê muitas das vezes que suicídio, homens, mulheres, da igreja, fora da igreja, pessoas estão se matando, estão se suicidando. É porque é proibido falar, não pode falar porque divulga. Mas os casos estão aí de pessoas que o quê? Não aguentam a opressão, não aguentam a situação e resolvem o quê? Tirar a própria vida. Elias não tirou a vida, ele desejou a morte, ele quis morrer, porque ele já achava o quê? Que ele estava sozinho. Ele pensava que não tinha mais ninguém, nenhum Deus, nem nada por ele, que os profetas morreram, que a perseguição de Jezabel estava acabando com todos eles, mas mal ele sabia que Deus tinha um encontro com ele nessa caverna. Então muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente pensa que está tudo perdido, pensa que está tudo, né, que nada mais vai dar certo, é onde Deus entra com a providência, é onde Deus entra com um alívio, né? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele ouviu o meu clamor. E nessa caverna, nesse lugar, é onde ele parou, é onde ele entendeu, é onde Deus falou com ele. Deus estava com ele o tempo todo. Os milagres que aconteceram, né, ele ressuscitou o filho de uma mulher que já estava, óbvio, né, já estava morto. Ele ressuscitou um menino morto. Ele trouxe vida, um profeta, um homem de Deus que fez tudo isso. Né, e relatando aqui os milagres anteriores a isso, né, ele fez multiplicar o azeite. Nesse momento ele sucumbiu de medo. Então, e ali ele no zimbro, um anjo o acordou e falou: levanta e come. Aí ele levantou e comeu. Aí ele deitou. Aí o anjo falou de novo: levanta, come e vai, porque longa vai ser a sua jornada. Né? A nossa jornada ela não é rápida, né? Não é pequena. Está aqui, irmão Raimundo já com 83 anos. Né? Então, eu vou para 50 agora. Então, a nossa jornada ela é longa. Essa caminhada, mais um milagre, um jejum de 40 dias e 40 noites. Lembrem de uma coisa, lá na Transfiguração, quem jejuou 40 dias e 40 noites? Jesus. Quem jejuou 40 dias e 40 noites? Moisés. E aqui nós vemos também, né, Elias, que também jejuou. Ele fez um almoço, ele lanchou, comeu ali a comida que o anjo deu para ele e caminhou 40 dias e 40 noites, né, só com a força daquela comida que a palavra diz. E aí, então, depois de caminhar, é aí que ele entra na caverna. Depois de caminhar, depois de fazer tudo, depois de passar, depois do anjo ter aparecido para ele, aí ele chega em uma caverna. E nessa caverna é aonde? Glória a Deus. Nessa caverna é onde ele acha que tem refúgio. Nessa caverna é o local aonde ele se sente seguro. E aí, glória a Deus. Nessa caverna é onde ele sente segurança, é onde ele sabe, né, ele pensa que vai estar seguro ali. E eu pergunto para os irmãos: quando nós, homens, culto de varões,
Porque muitas das vezes a gente se isola. O homem, irmãs, agora para as irmãs, o homem ele é diferente, né? O temperamento é diferente de tudo das mulheres. O homem, quando ele precisa fazer alguma coisa importante, quando ele está com alguma coisa na mente, ou quando ele está passando por uma dificuldade, ou quando ele está sendo oprimido a alguma coisa, ele se isola. Vocês já perceberam, as mulheres já perceberam, que ele prefere o quê? Ficar calado, prefere não falar muito, prefere se isolar. É o tempo dele, é o tempo que ele entra numa caverna, e ele precisa desse momento, seja ele para oração, seja ele para meditação, seja ele só para não falar com ninguém. Porque, irmãos, ontem eu tive um dia estressante. Ontem eu estava cansado, estava tão cansado, que eu saía lá, ficava lá fora e deitava no banco para agora descansar um pouquinho. Porque no serviço onde a gente trabalha é um estresse danado, é uma coisa, é uma pressão, tem resultado, tem cobrança, telefone, essa coisa o tempo todo. E tem hora que isso, né, deixa o nosso corpo cansado. É a hora que precisa de ficar quieto no canto. Então, Elias, ele era mais ou menos assim. Era um momento em que ele estava precisando ficar só. Era um momento, embora ele estivesse com medo, embora ele tenha desejado a morte, mas era o momento dele. Os homens, quando entram na caverna, eles querem isso. Eles querem o quê? Paz. Eles querem o quê? Sossego. Eles querem meditar. Talvez é o momento em que Deus vai falar com ele ali. É o isolamento. No caso de Elias aqui, ele já estava quase que desistindo de tudo, desistindo do seu ministério profético. Depois de tudo aquilo que Deus fez com ele, que ele achar que ele estava perdido, que não tinha mais condições para ele, Deus falou com ele de uma forma maravilhosa. Deus falou para Elias, mostrou o quê? A verdade para ele. Elias, você está enganado. É como se fosse assim, né? E Deus aparece, e Deus pergunta para Elias: Elias, o que tu fazes aqui? Né? A voz veio numa caverna para o profeta que é reverenciado pelos judeus. Aí tem muita coisa na Bíblia sobre Elias, e Deus perguntou para ele: o que fazes tu aqui? Nesse momento, Elias ele começa a se justificar. Nesse momento, ele começa a falar o ponto de vista dele. Senhor, todos os profetas morreram. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Senhor, só eu fiquei. Ele começa a dar desculpas, né, se é que podemos assim dizer, falar sobre o profeta Elias dessa forma, mas ele se justificou diante de Deus. E Deus conhecia, sabia de tudo, mas ele queria o quê? Saber de Elias, o que tu fazes aqui? E se você for ler o texto, ele não respondeu a pergunta, ele apenas o quê? Se desculpou. Então muitas das vezes nós damos desculpas para Deus, não é? Fulano me magoou, aconteceu isso, isso, aquilo, outro, não foi por isso, por aquilo, por isso, por assado. A gente às vezes dá muitas desculpas diante de Deus, e que Deus sabe, Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração, Deus sabe de toda a nossa vida, mas Ele quer ouvir o que? De você. Ele quer o que? Que você confesse, que você diga, que saia da sua boca. E Deus, Ele não se contentou com essa resposta, porque não foi uma resposta, foi apenas uma justificativa, né? Isso, aquilo outro. Ele sempre dizendo, ele diz: tenho sido zeloso, os filhos de Israel deixaram o teu conserto, morreram todos os profetas, só eu fiquei. Então ele estava o quê? Justificando a fuga dele, o chamado que Deus tinha para ele. O chamado dele não era para morrer ali na caverna. E eu vou dizer para você, o chamado que Deus tem na sua vida também não é para parar aqui. A jornada, como eu disse, ela continua. O que é a igreja? A igreja é a comunhão dos santos. Então a gente aqui se reúne para se fortalecer.
A minha mulher diz, ela fala, a brasa quando está muito junta, ela se esquenta, ela se mantém unida, mas quando ela se separa, ela vai se apagando. Então a igreja, ela é para fortalecer, para dizer para você que a sua jornada não acabou. No demais, irmão meu, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você faz, Deus está vendo. O que você deixa de fazer ou não faz, Deus também está vendo. É maravilhoso a gente se reunir e nos animar. Cada culto, cada reunião, cada instrução no culto de ensino, na escola dominical, fortalece a nossa fé para que continuarmos na jornada. Elias estava precisando desse upgrade aí, né? Elias estava precisando desse impulso na vida dele para poder continuar, porque Deus não tinha acabado o propósito na vida dele, né? Não acabou. Não pense que acabou. Coisas grandes, coisas ainda maravilhosas ainda tinham que acontecer na vida dele. E ali ele foi para, podemos dizer, para a porta da caverna, para próximo ali da saída. E aí ele veio um vento, né? Um vento. E Elias talvez tenha pensado, Deus vai falar no vento, né? E o vento balançava, o vento, as árvores e tudo ali, mas Deus não estava no vento. Depois veio o terremoto, né? As pedras ali, o chão começou a tremer. Não é possível. É agora que Deus vai falar comigo. É agora que eu vou ouvir a voz de Deus. Mas Deus não estava nesse terremoto. E aí então veio o quê? O fogo. Mais um elemento da natureza aqui. Fogo. Né? Espírito Santo, fogo. Né? Dia de Pentecostes, línguas como de fogo. A gente vê então a manifestação ali. Moisés viu uma sarça pegando fogo, uma sarça ardente. Então o fogo simbolizava a presença de Deus. E Elias talvez é Deus que vai falar através do fogo. E o Deus não falou no fogo. Então muitas das vezes a gente quer porque quer ouvir Deus falando conosco, mas Deus não vai falar através disso. Deus não vai, é da vontade dele. E qual era a vontade dele? Aí depois desses três elementos veio uma voz mansa e suave e Deus falou com ele. Então esse momento de caverna, esse momento de reclusão, esse momento em que Elias precisou fugir, né? Ele fugiu, né? Ele desconsiderou todos os milagres, a coragem que ele teve para matar os 450 profetas, a coragem que ele teve para ordenar que o filho ressuscitasse, né? Os milagres que ele recebeu ao ser alimentado por corvos, né? Trazia um pão de manhã, trazia carne, trazia alimento para ele. O povo estava na sequidão e as águas, os corvos estavam trazendo água para ele. Ele foi habitar junto ao ribeiro, Deus mandou que ele habitasse. Então tudo isso que aconteceu era como se ele tivesse esquecido, era como se tivesse tido um apagão na vida dele. Por isso, irmãos, vamos nos lembrar, novamente aqui citando a minha esposa, vamos lembrar de onde a gente saiu, vamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. Olha que maravilha, imagine você se tivesse continuado onde você estava sem Deus, onde você estaria agora, pense nas famílias, nas pessoas que continuaram longe da presença de Deus e hoje estão num lugar muito distante, estão sofrendo, estão padecendo. Então nós temos o quê? Que nos lembrar das bênçãos, dos milagres, de tudo aquilo em que Deus fez em nossa vida, onde Deus te tirou e onde Deus te colocou. Aonde é que Deus te colocou? Aonde é que você está agora com relação ao passado, onde você não tinha Deus? Pare, pense, medite, lembre das coisas maravilhosas, dos milagres que aconteceram na sua vida e aí tribute a Deus, essa gloriosa mudança de vida que você teve, porque nós precisamos ser renovados de dia em dia.
A vereda do justo ela é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais e mais, até se tornar um dia perfeito. O amanhecer não vem de uma hora para outra. Quem trabalha de madrugada sabe, o amanhecer ele demora. Gente que está dormindo é rápido, mas quem está trabalhando, quem está, por exemplo, no quartel, tirando hora, esperando amanhecer, vir o sol, é demorado. Então, nós devemos o quê? Sempre agradecer a Deus, ser gratos a Deus, e entender, que apesar de tudo, apesar de o profeta, um homem de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, que até ele passou por um momento de depressão, podemos assim dizer, porque teve o desejo de morte, um dos sintomas de uma depressão, um sintomas de pessoa que não está bem com a vida, sintomas de que algo está errado. Se até esse homem passou por isso, quanto mais nós, um homem tão próximo de Deus, passou por essa situação, quanto mais nós. Setembro amarelo, não é isso? Mês de combate ao suicídio, passou. Agora nós estamos em outra campanha, eu acho que agora é câncer de mama, Outubro rosa, não é isso? Então, se até esses homens de Deus tiveram os seus momentos de fraqueza, quanto mais nós. E é nesse momento de fraqueza que Deus ele vai te fortalecer. Deus ele não desistiu do profeta Elias. Elias, e aí, depois de ter visto o vento, o terremoto, o fogo, Deus faz a mesma pergunta para ele: que fazes tu aqui, Elias? Então, Deus continuava dando uma chance para ele, mostrando para ele a forma em que ele trabalha, do jeito que ele trabalha. Elias, não é do seu jeito, você é sisudo, você é assim, mas é do meu jeito. Não é no fogo, não é no terremoto, não é no vento, mas é na calmaria. Deus trabalha na calmaria. Por quê? E aí Deus começou a falar com ele. Aí ele repetiu a mesma narrativa, ele falou a mesma coisa. Se você for olhar aí no texto, ele falou mesmo: Senhor, só eu fiquei, todos morreram, estou sendo perseguido, não tem mais ninguém. E aí Deus começa a falar para ele. E aí é a mudança de vida na vida desse homem aí. Por quê? Porque Deus revelou para ele, Deus falou para ele: Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 profetas meus aí que não se prostraram perante Baal. Quando você pensa que está sozinho, que ninguém está contigo, Deus levanta pessoas para estar contigo. Embora ele não tenha visto, embora ele não sabia, ou não sei o que, como ele resolveu fugir, mas tinha pessoas ali que também não se prostraram. Elias não se prostrou? Não se prostrou. Matou os 400 profetas? Matou os 400 profetas, 450 profetas, Mas ele tinha pessoas também que também fizeram a mesma coisa com ele. Embora tivesse escondido, embora não sabia, mas Deus começou a dizer a Elias o que ele devia fazer. O que você vai fazer, Elias? Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e vai providenciar o quê? Um substituto para você. Olha só que maravilha, Aquilo que ele mais queria, talvez, descansar, parar, Deus prometeu para ele: você vai levantar um outro profeta, você vai levantar uma outra pessoa para continuar o ministério profético, para continuar que eu fale através do povo. Então, esse momento, irmão, podemos assim dizer, a CDC, A C, antes da caverna, depois da caverna. Então, a gente percebe que ali foi um encontro dele com Deus. Ele estava com Deus, porque ele fez os milagres. Ninguém faz milagre sem estar com Deus, não tem como. Mas a partir daquele momento ali, ele sentiu algo diferente. E aí a gente pode ver, isso já seria tema para uma outra pregação ou estudo, o que aconteceu após isso aí, após o encontro dele no monte, após o encontro de Elias na caverna, onde ele se reclusou, onde ele procurou a solidão, ele desejou até morrer, onde ele teve seus momentos de fraqueza, mas aí nesse momento em que Deus o levantou, que Deus
levantou o seu ânimo para continuar fazendo a obra dele. E é assim nas nossas vidas, né? É assim, muitas das vezes abatidos, cansados, sobrecarregados do dia a dia, de tudo, mas Deus, Ele nos alivia. O Senhor, Ele nos alivia. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. É isso que nós encontramos, né? Nós, o que? Entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos nossa vida àquele que pode tirar todo o peso, aquele que pode tirar toda essa fraqueza, toda essa falta de ânimo, todo esse desejo de morte, né? Tudo, porque nós estamos sujeitos a tudo, irmãos. Nós estamos sujeitos, né? O diabo, ele fala, o diabo, ele buzina no ouvido, e a gente tem que o quê? Usar as armas espirituais para repreender isso aí. É a espada, é o escudo, né? É a couraça da justiça, o capacete da salvação, né? A palavra de Deus que penetra ali, né? no íntimo, no corpo, na alma, no espírito, que mistura, que divide, juntas e medulas. É a palavra de Deus que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá força. Então o profeta, ele foi fortalecido, e saindo dali ele fez o quê? Fez tudo que o Senhor mandou ele fazer. Ungiu a Eliseu, e Eliseu, a história de Eliseu é fantástica também, já é tema para uma outra situação, né? E fez tudo quanto o Senhor o mandou, e foi o que? Levado, foi arrebatado, foi rodamuinho, né? Já vamos pular lá para frente. Ele foi trasladado, ele foi levado para o céu. Então, irmãos, é grandioso demais a vida desse homem, né? Não esteve ali no Monte da Transfiguração junto com Jesus e os seus discípulos à toa. Tem um legado, né? Tem algo para transmitir para as nossas vidas, que é um homem de coragem, um homem de força, um homem de fé, um homem que obedeceu a Deus. Ele poderia ter saído dessa caverna, aliás, poderia nem ter saído, poderia ter continuado e ter ficado ali como um covarde, mas ele foi e obedeceu a voz de Deus. Homens de Deus, não fujamos a nossa responsabilidade de homens da casa, né? De homens que são provedores, homens que são protetores, homens que são sacerdotes lá, homens que, né, defendem aquilo que tem. O homem, ele precisa defender aquilo que tem. Vocês aí, os homens e os jovens que pretendem casar, vocês precisam defender a família de vocês a qualquer preço, a qualquer custo. Sejam fortes, sejam valentes, assim como diz na palavra de Deus lá em Josué, Deus fortalecendo a Josué e dando ânimo. Aí, né? Termino aqui minhas palavras, convido a igreja, vamos fazer uma oração. Nesse